Este é o videocast número 2 do blog Você Não Entende Nada. E neste episódio eu vou falar sobre o tempo. Bom, eu vi caracterizado hoje com um guarda-chuva. E primeiro eu vou falar um pouco da definição formal do tempo. Segundo, o dicionário. Vamos lá. Número 1. Contínuo linear não espacial no qual os eventos se sucedem irreversivelmente. 2. Duração limitada por oposição à ideia de eternidade. 3. Período. 4. Época. 5. Sucessão de anos, meses, dias, horas que envolve a sensação de passado, presente e futuro. 6. Estação ou duração própria. 7. Meteorologia. Estado atmosférico. Clima. 8. Música. Duração de cada parte do compasso. 9. Gramática. Flexão indicativa do momento em que se refere o estado ou a ação dos verbos. 10. Desporto. Os dois períodos de cada partida no futebol. Bom, agora esqueçam completamente essa definição, porque isso não tem muito a ver com o que eu estou falando. Porque a definição formal do tempo é essa, mas o que eu vou falar aqui é algo a respeito da minha própria definição de tempo. E eu acredito que o tempo é só uma noção psicológica do que o que já passou e está acontecendo mais. Agora, esqueça um pouco essa ideia de clima e vamos falar só do tempo de relógio ou não. Porque se o tempo é algo psicológico, o relógio já não faz muita diferença, não é? E eu realmente acredito que você imagina você como um só, independente do tempo, você sabe o que você agora é diferente do você antes. Então você mudou. O que existia antes é diferente do que existe agora, mas ainda é o mesmo. E essa aqui é a noção. A gente consegue separar passado, presente e futuro psicologicamente. Na verdade, essa separação não existe, é toda uma coisa só. É tudo um bloco único. Por isso eu também não acredito em viagem no tempo, mas isso não vem muito ao caso. Além disso, cada um pode fazer o seu próprio tempo. Agora, o segundo, a definição formal de segundo é a duração de 9.192.631.770 períodos de radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio 133. Tudo isso mas a gente sabe realmente o quanto dura o segundo se a gente ficar olhando para o relógio e tal. A gente vê o ponteirinho lá se mexendo, então passa um segundo e a gente tem essa ideia do tempo fixo, tempo que é comum a todos. Mas a gente, dependendo da situação, pode acreditar que o tempo passou de forma diferente, tem uma noção de tempo diferente. Por exemplo, você pensar no micro-ondas, você coloca para esquentar 2 minutos, eternidade. Agora você ficar 1 hora jogando Final Fantasy, passando um piscar de olhos. É isso daí. E basicamente, cada um tendo sua própria noção de tempo. Deve ser por isso que criaram realmente padrões para medir o tempo. Porque, vamos nos encontrar daqui a umas 3 horas em tal lugar, no nosso ponto de encontro. Se cada um for lá quando achar que se passaram 3 horas, todo mundo vai se desencontrar, né? Porque dependendo do que está fazendo, depende se o cara for esquentar alguma coisa no micro-ondas ou se o cara for jogar Final Fantasy. Realmente isso é muito relativo. Então, definindo padrões de tempo, horas, minutos e segundos, vamos encontrar aqui às 3 horas, então todo mundo vai chegar lá ao mesmo tempo, né? Quer dizer, sempre tem que chegar mais cedo, chegar mais tarde, mas todo mundo sabe que horário exatamente tem que estar lá.
E a gente pode fazer o nosso próprio tempo, mas isso é um pouco complicado, né? Porque muita gente fala, pô, eu não tenho tempo pra nada. Bom, todo mundo tem o mesmo tempo, então o dia tem 24 horas, isso é igual pro mundo inteiro. Por que você não tem tempo pra nada e tem gente que tem tempo pra tudo? Porque eu também não tenho tempo pra nada e mesmo assim tô fazendo esse videocast e provavelmente vou me ferrar na prova porque eu não tô estudando, mas isso não importa. E realmente algumas, algumas pessoas têm bastante tempo disponível e outras pessoas não têm tempo, né? Estão sempre ocupadas. Eu penso, se elas estão sempre ocupadas é porque na verdade elas estão gastando tempo. O que varia na realidade é com o que você gasta o seu tempo. Então eu, por exemplo, eu tenho que trabalhar e tenho que estudar e então isso gasta de certa forma o meu tempo. Então coisas que eu quero fazer, como por exemplo fazer um blog, fazer um videocast, ficam um pouco prejudicadas, mas tem pessoas que não precisam trabalhar, talvez tenha pessoas que não precisam estudar, e as pessoas que quiserem fazer um blog não terão esse mesmo problema. Pessoas que provavelmente têm dinheiro, porque tempo é dinheiro, afinal eu não tenho dinheiro, então eu não tenho tempo para nada. As pessoas que têm dinheiro, se quiser fazer um blog não precisa nem se preocupar em pagar a conta da internet, isso é uma coisa trivial para elas, enquanto para mim isso é muito complicado. Bom, o tempo é basicamente uma coisa mental, sabe? Que seu cérebro produz. O tempo não é uma coisa concreta. É por isso, na verdade, que eu não acredito em viagem no tempo. Porque se o tempo não é uma coisa concreta, então não tem como você viajar por isso. Porque se você pensa que você consegue pegar, isso é concreto. Se você não consegue pegar, então essa coisa ela existe de uma forma subjetiva. E se o tempo existe de uma forma subjetiva, como é que a gente vai atravessar o tempo, né? Andar pelo tempo se a gente não consegue pegá-lo? Então por isso eu não acredito realmente em viagem no tempo. Porque se você voltar, vai voltar só o seu tempo ou vai voltar o tempo de todo mundo? Afinal, o tempo é seu ou o tempo é comum? E se o tempo é só uma noção psicológica, né? Não faz nenhum sentido eu voltar no tempo. Talvez tenha algum tipo de regressão mental, sabe? Aquelas coisas que se a pessoa acha que é criança. Não sei se isso realmente existe. Esse seria uma viagem no tempo, um retrocesso no tempo, mas o tempo psicológico, né? Porque o tempo real, o contínuo não espacial, continua correndo ainda. E os eventos continuam se sucedendo. Então, por mais que a gente tente buscar uma alternativa, a gente não consegue viajar no tempo. Basicamente é o seguinte: o tempo é você quem faz, conscientemente ou não. Então, o que eu tinha para falar sobre o tempo é basicamente isso. Talvez tenham muitas ideias na cabeça ainda, mas eu não consigo concretizá-las. Talvez eu escreva um post sobre no blog, complementando, né, fazendo umas pesquisas adicionais, conforme eu for lembrando. E talvez é possível que eu não faça. Então agora eu fico por aqui e até o próximo vidcast.